Bom, eu dividi uma casa nos Estados Unidos com mais 3 caras. Um era mexicano, um era alemão e o outro era um português. Eu tava numa situação financeira meio complicada naquela época, né? E por conta disso precisava encontrar mais gente para morar nessa casa. E aí, ficando assim, um pouco mais fácil de dividir as contas. Então eu chamei mais 2 amigos ali que estudavam com a gente e jogavam futebol. Um deles era de Honduras e o outro era um brasileiro. Que esse brasileiro, né, ele dividiu um quarto comigo nessa casa. Porém, o cara de Honduras só iria se mudar se ele ficasse com o maior quarto dessa casa. E o brasileiro que já morava com ele em outro apartamento, né, com esse hondurenho, só iria se mudar caso o hondurenho fosse também. Mas aí o quarto maior era o quarto do português. E ele sabendo da minha situação, né, que eu me encontrava naquele momento, ele cedeu o maior quarto, né, o quarto dele, para o cara de Honduras e foi para um bem menor que tinha na casa, né? E aí na casa ficamos morando em seis pessoas. E por conta disso, eu consegui continuar lá nos Estados Unidos, jogando futebol e fazendo faculdade. Mas aí tu me pergunta, né? Foda-se, o que isso tem a ver com Portugal? Pois bem, antes de eu vir pra cá, vi muito brasileiro que mora aqui falando mal dos portugueses em grupos de Facebook, YouTube, TikTok, enfim, contando suas experiências negativas, né? E eu que nunca dei muita bola pra isso antes de vir pra cá, porque eu já havia convivido com portugueses lá nos Estados Unidos, quase 2 anos morando, treinando, viajando, jogando e saindo juntos. Então eu sabia que eram pessoas generalizando e geralmente são essas experiências frustradas. Já faz algum tempo que eu estou morando aqui e, cara, na minha experiência eu só tenho coisas boas para falar do povo português. Quando eu cheguei, por exemplo, cheguei mais ou menos às 11 da noite. O quarto que eu ia ficar era um T0 em um prédio coworking e o guarda não tinha recebido nenhum aviso que eu iria chegar, né? Então ele disse que caso não conseguisse conversar com o dono para liberar o quarto para mim, eu poderia dormir ali no sofá da recepção mesmo para resolver a questão no dia seguinte. Se fosse um português cuzão, filha da puta, provavelmente ele ligaria o foda-se, né? E não deixaria eu ficar. Tem também um restaurante aqui que eu vou e que eu falei pra senhora que serve a comida que eu não gosto de azeitona. Aí a portuguesa ficou inconformada que eu não comia azeitona e acho que até foi um insulto pra ela por causa da reação que ela teve. E aí ela disse que ia preparar uma top com a receita que ela fazia, a receita caseira dela, né? Temperada com alho e não sei mais o que. E aí ela ia trazer pra mim. E essa senhora aqui é muito querida pelos brasileiros que frequentam esse restaurante, tá ligado? E ela, assim, ela gosta dos brasileiros, sempre tá conversando, sempre tá fazendo brincadeiras. Então é bem legal. O time que eu trabalho são 16 portugueses, só eu de brasileiro. E aí também tem mais um ucraniano. E, cara, até o momento todos são bem prestativos comigo. Se eu tenho alguma dúvida, eles tiram parte do tempo deles para me explicar como funciona. Passei por um treinamento e sempre eles muita educação. Enfim, e são portugueses de todo lugar, né, na equipe. Tem do Porto, tem de Lisboa, tem de Braga, tem de Algarve. Enfim, é de norte a sul. E, cara, até o momento, sem palavras, eu fui muito bem recebido. Todo mundo me ajuda e só tenho que agradecer, assim, essa oportunidade, tá ligado? Na época que eu morei na Virgínia, por exemplo, eu trabalhei numa residência estudantil e lá tinha um americano chamado Caio que toda vez que eu tava no meu horário de trabalho, ele ia lá conversar comigo. E ele era aqueles rednecks, tá ligado? Que caçava cervo, urso, peru, andava armado, usava roupa camuflada e até tinha um crossbow, mano. Então era bem doido mesmo. E na minha cabeça eu sempre achei que esses caras não gostavam de estrangeiros, né? Especialmente latinos, como a gente, como nós brasileiros. E o cara literalmente make America great again, tá ligado? Tipo, ele era muito fã do Trump.
Mas ele ia lá e ficava horas e horas trocando ideia comigo, me mostrava foto dos animais que ele caçava, foto das armas que ele tinha, tá ligado? Eu não curto essas coisas, né? Mas o que eu ia falar? Eu tinha até um pouco de medo, né, do maluco. Meu inglês nem era tão bom, então posso até dizer que ele me ajudou com isso, né? Porque sempre que ficavam conversando ali por horas. E os brasileiros até brincavam comigo que se ele invadisse a escola para cometer um atentado, eu ia ser o único que ele ia poupar porque ele gostava de mim. E esse é tipo um pensamento que, né, apesar da zoeira, era um preconceito que nós tínhamos, né, que nós temos ainda, até com esse pessoal. E assim, o próprio Estados Unidos, né, há um grande preconceito com imigrantes e com seus próprios negros americanos. E pasmem, depois de viver 4 anos lá, eu ainda acredito que o nosso país, né, o Brasil, é ainda mais preconceituoso que a América, tá ligado? Preconceito com tudo, seja da cor da pele, seja asiático, mulher, opção sexual, enfim. Eu acredito, pela experiência que eu tive lá, que aqui no Brasil, lá no Brasil, né, é muito maior. Mas deixa esse assunto aí para um outro vídeo. E isso, infelizmente, existe em todo canto do mundo, tá ligado? Aqui dentro de Portugal mesmo, há um certo preconceito entre os próprios portugueses, né, que são do norte ou do sul. E isso também lembra o quê? No Brasil é exatamente assim, né? Cara, mas é claro que, mais uma vez, não podemos generalizar e dizer que todo o pessoal de Lisboa, por exemplo, odeia o pessoal do Porto e vice-versa. Então, assim, óbvio que existe português que não gosta de brasileiro, existe muito brasileiro que vive no Brasil que não gosta de brasileiro, mas generalizar do jeito que eu vi nesses TikTok da vida, pelo amor de Deus, né? Tipo, não faz sentido nenhum. É óbvio que há brasileiros que sofrem algum certo tipo de preconceito, de xenofobia, principalmente as mulheres, que se for igual ao pensamento dos americanos, meu Deus, pra eles o Brasil é só peito, bunda e cera de depilação, tá ligado? E com certeza elas sofrem mais, ainda mais que os portugueses consomem muito funk aqui, e que a gente sabe que muitas dessas músicas prejudicam a imagem da mulher brasileira, então, óbvio que tem esses casos, né? Mas é isso, mano. Preconceito existe em todo lugar do mundo. Não podemos generalizar um país todo por conta de meia dúzia de filha da puta, né? Se você estiver aqui ou está para vir, cara, viva a experiência que Portugal tem para oferecer. Porque a experiência do Brasil você já viveu, tá ligado? Você viveu a vida toda. E aqui tem tanto lugar bonito, tanto café, padaria, bar português para explorar que estão escondidos, que te dão uma experiência única. Então eu posso dizer que, cara, esse lugar aqui é sensacional. E não se esqueça, faça amizade com os portugueses, tá ligado? Pois quando você precisar, eles podem ser os primeiros a estender a mão. Espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião de merda. E é nóis.